né? A gente vive numa sociedade que está o tempo todo dizendo que a gente tem que ser parceiro, que tem que estar do lado. Olha só, fulano ficou do lado dela nos piores momentos, ela melhorou e meteu o pé na bunda dele. Sabe, a gente critica esse tipo de coisa, quando na verdade é, putz, peraí, eu estou disposto a viver isso, né? Eu tenho condições de me desgastar a esse ponto, tenho condições, faz sentido para mim, porque eu entendo do que é um relacionamento, porque eu já recebi dessa pessoa, porque eu sei que eu posso receber nessa relação. Faz sentido eu me desgastar, eu insistir, eu gastar minha energia com isso, né? Eu acho que esse é um ponto importante também da pessoa pesar dentro dela na hora de dar esse suporte, né, Li? Nossa, muito, essencial, Lari. Eu acho que, falando em termos da pessoa que tá do lado, eu acho que esse é um dos pontos mais críticos, assim, mais difíceis, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que a gente ama, que a gente quer ver bem, que em algum momento já esteve, de repente, muito bem, né? Que não estava em depressão, ou não estava numa depressão numa intensidade numa intensidade super intensa, é ótimo, né? Mas num nível muito intenso, e a gente ficar relembrando desses momentos, né? Eu acho que esse é uma das variáveis mais difíceis da gente cuidar quando a gente tá falando da pessoa que está próximo da pessoa em depressão, né? Mas que é muito importante, justamente com aquela ideia que a gente vem trabalhando e que eu acho que o companheiro, a companheira, né, o familiar tem que ter em mente que existe um limite, né? E se no limite a gente tivesse que ajudar todo mundo, para eu conseguir ajudar alguém eu preciso estar bem. Eu não consigo dar alguma coisa que eu não tenho, né? Eu gosto de dar, eu sempre dou exemplos para os pacientes, né, enquanto psicóloga. A minha ferramenta principal de trabalho é a saúde mental. O dia que eu não tô bem, eu não faço um atendimento bom. Eu não posso querer dar o melhor de mim se eu não estou bem. Então, se na medida a gente tivesse que de fato ajudar e curar todo mundo, em primeiro lugar a gente precisa estar bem. Eu preciso ter energia, eu preciso ter conhecimento, eu preciso saber qual que é a minha responsabilidade, né? E que por mais que eu ame alguém, eu não posso ser responsável 100% pela melhora e pela cura daquela pessoa, né? Aí eu acho que a gente fala muito de um limite pessoal, Lari, né? Que daí é a gente, enquanto pessoa, encontrar um pouco isso, com uma rede de suporte também, conversando com pessoas que você conhece, que você confia, que já passaram por situações parecidas, para você, enquanto pessoa, do seu jeito, encontrar esse limite com você. Tem pessoas que têm um limite um pouco maior, tem pessoas que têm um limite um pouco menor, então não tem uma regra pra gente dizer, né? Faça X ou Y, aí é muito individual, né? Até uma coisa que a gente falou, acho que a Gabi, né, comentou aqui, que uma coisa muito difícil foi essa expectativa de voltar para os dias bons, né? Isso é também muito difícil, né? A gente fica sempre lembrando dos melhores momentos, né? E não só necessariamente quando a gente está falando de depressão, acho que quando a gente fala de relacionamento, né? E a gente não está num momento muito bom, isso é muito comum, né? E aí eu acho que a ideia, acho que é o mais saudável da gente trabalhar, é que qualquer relacionamento, independente do parceiro ter depressão ou não, qualquer doença ou não, vai passar por momentos difíceis, né? Vai passar por algumas crises e que a gente tem que encarar esse momento como um momento passageiro, né? Uma fase que está acontecendo ali, né? E que ela tem que ser encarada com a realidade, né? Aquele momento bom pode voltar, mas naquele momento que a gente está vivendo, nosso parceiro, nossa parceira está em depressão. E eu preciso ter um cuidado com ele assim, né? Então eu acho que é importante ambos os lados procurarem apoio, um suporte, muita informação, é muito importante, justamente para a gente não carregar um peso, uma culpa, não achar que a gente, enquanto namorada, namorado, mãe, filho, pai, a gente é o tratamento completo da pessoa, né? Não existe isso, né? Por isso que é muito importante esse espaço que você dá para a gente naturalizar as coisas, a gente precisa enxergar as coisas como elas são, né? Então, um parceiro que está em depressão, a gente não pode exigir que ele faça as coisas rápido, que daí eu vou orientar ele aqui, a gente comentou aqui, né, de umas coisas que podem ser feitas, vou fazer então com meu namorado, puta, mas ele não tá fazendo, ele não tá conseguindo. Não é assim, né? Se as coisas fossem simples assim, a gente lia uma cartilha e resolvia, né? E aí é difícil, porque eu preciso ter paciência, eu preciso entender que cada pessoa tem um processo, né? Mas eu acho que a comunicação é muito importante, né? A gente conseguir, tanto a pessoa com depressão ou o parceiro, a gente conseguir dizer minimamente como a gente se sente, dizer o que a gente consegue dar, perguntar o que é que você precisa e a gente avaliar se a gente consegue, se a gente pode, né?
ter essas coisas alinhadas. Eu acho que também para não ficar essa expectativa muito diferente, né, da pessoa ficar esperando alguma coisa, né? Às vezes a pessoa em depressão, ela tem consciência de que o parceiro não precisa e a gente lá atrás está se cobrando pra caramba. E Então a comunicação é uma variável muito importante. muito. E eu tenho a sensação, e aí você me dá a sua ideia, né? Mas de que pra que isso possa acontecer, né? Porque a gente tá falando aqui de uma conversa sincera, em que eu digo pro outro, olha, eu tenho condições de te dar isso e eu espero aquilo de você. Né? O que deveria ser uma conversa constante numa relação, né? Partindo do pressuposto de que nós, seres humanos, estamos em constante mudança, eu não sou a mesma de 2 dias atrás, nem de 2 anos atrás. Né? Então, quando a gente está falando de uma relação, eu não sou a mesma que começou a namorar, então eu não vou dar as mesmas coisas para a pessoa, eu não vou reagir da mesma maneira. Então, é importante que essa conversa aconteça. Mas, para isso acontecer, é muito importante que a gente tenha um autoconhecimento muito apurado. Porque se eu parceiro de uma pessoa depressiva, eu tô aqui, e aí eu falo pra ela, não, eu tô aqui do seu lado, eu posso te apoiar, essa pessoa vai contar comigo, né? E aí, a partir do momento que eu tô dando mais do que eu tenho energia, mais do que é saudável pra mim, eu tô me afundando junto, no final das contas, né? Eu tô me colocando numa posição de, e aí a gente volta pro começo que é, putz, tô me colocando numa posição de dar mais do que vai ser saudável pra mim, do que vai ser bacana pra mim e pra essa relação, né? Então, é muito importante, e aí volta no que a Aline falou de é importante que os dois lados tenham uma rede de suporte, tenha seu suporte profissional ou seu suporte de amigos, para que você, de fato, reflita o que eu consigo dar nesse momento, o que eu estou disposto e o que vale a pena. Porque pode ser, gente, por mais que não digam isso pra gente, pode ser que a gente chegue no meio de uma relação e pense, não, tá mais valendo a pena pra mim, né? Relações começam e terminam. E é justo. E é justo. Exatamente. Não E mesmo numa. Isso eu acho importante a gente falar. Mesmo numa condição onde seu parceiro tem depressão, você pode chegar num momento que você não consegue mais. E aí não é necessariamente um abandono, né? Não é uma falta de se importar, de se preocupar, de não ligar, de você, putz, estou abandonando uma pessoa nessa situação. A gente também tem o nosso limite, a nossa saúde mental é muito importante, né? E muito disso que você falou, Lari, tá muito linkado com essa ideia que a gente aprende também de quando a gente vê uma pessoa doente, a gente enxerga essa pessoa como frágil, né? Perfeito. Essa pessoa é frágil, ela é fraca, ela não consegue. E não é assim. Por um momento, ela está incapacitada de realizar algumas atividades, de se sentir motivada, de ter energia, de conseguir sair daquele estado que ela está. Mas é muito importante a gente não ver essa pessoa como fraca, né? E isso tem muito a ver com a ideia de responsabilidade, né? Essa pessoa ela pode não conseguir fazer as coisas como fazia antes, né? Ou na rapidez que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, mas ela não é fraca, ela está doente e ela precisa ser cuidada como tal. Não é? Então é muito importante a gente ter essa ideia. São uma série de ideias e de conceitos que a gente vai construindo, né, que facilitam muito. Perfeito. Mas eu acho que, de maneira geral, né, Lara, a questão do suporte para ambos os lados é muito importante, né? A gente acha que é só a pessoa doente que precisa de ajuda, mas a pessoa que está do lado, ela precisa saber como ajudar. Perfeito. Como não ajudar, como não atrapalhar, inclusive, né?